Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje eu tenho a alegria de iniciar a exposição do Evangelho de João. Vai ser um tempo maravilhoso, um livro fascinante, inspirador, e tenho certeza que nós seremos muito abençoados por essa leitura. Espero que você também seja. Antes de nós orarmos, eu quero também te desafiar a ler, ou antes de expor ou depois, não importa, mas que você também tenha a experiência de ler palavra por palavra, visto que a exposição tem como objetivo principal te trazer alguns esclarecimentos e te dar um panorama geral. É o que eu vou fazer aqui, mas nós não abordaremos todos os detalhes. Então, depois que você terminar aqui, caso você não tenha lido, te encorajo a ler cada uma das palavras descritas nos 3 primeiros capítulos de João. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor, muito obrigado por ter nos permitido ter acesso a esse material. Obrigado por sua provisão ao longo da história, de ter mantido para nós essas palavras que vêm ao nosso coração e nos inunda, Senhor. Nós estamos aqui já emocionados antes de começar a ler, sabendo que o Senhor nos guiará por mais um dia de leitura, mais um dia que nós estamos atentos para ouvir o som da sua preciosa voz. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito importante algumas considerações. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 3 deles são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles são parecidos uns com os outros e as histórias, elas são histórias semelhantes e a escrita é semelhante, o tempo da escrita também é semelhante, a forma literária também é semelhante. Já João é completamente diferente dos outros. Ele não tem a mesma proposta. E por que isso acontece? Eles não decidiram, cada um deles, escrever um relato a respeito da vida de Jesus? Sim. Mas por que são tão diferentes? Por que João é tão diferente? Porque o público determina o modelo da mensagem. A mensagem sempre será a mesma. Nós encontraremos a mesma mensagem nos 4 evangelhos, caso queiramos entender quem é Jesus, queiramos entender sobre sua natureza e sobre o seu propósito. Mas as pessoas que estavam ouvindo eram diferentes. João escreve o seu evangelho no finalzinho de sua vida. É praticamente um dos últimos livros a serem escritos do Novo Testamento. Lá de 85 a 95 depois de Cristo é que João vai escrever o seu evangelho. Praticamente todos os outros evangelhos, todas as cartas paulinas, as cartas de Pedro, todas já estavam escritas. Mas João estava pastoreando as igrejas de Éfeso. Ele estava investindo nessas igrejas. Ele estava a quase 1000 quilômetros longe de sua casa, numa igreja composta de maioria não judeu. Pessoas que estavam presas a lendas e a doutrinas filosóficas, doutrinas que exaltavam um certo logos que tinha criado todas as coisas, porque Aristóteles e todos os outros filósofos queriam dar um sentido, uma origem à vida. Disseram que chegaram à conclusão que a vida vinha do fogo, mas não concordaram com essa decisão porque o fogo era instável. Então foi trazida a ideia de uma capacidade poderosa, uma palavra poderosa que podia trazer equilíbrio a esse fogo e a todas as coisas. Não é diferente porque João começa falando de Jesus como sendo o Logos, dando uma resposta àquela geração que tinha encontrado uma explicação que eles acolhiam sobre da origem do universo. Mas João decide pôr nome a esse Logos e dar a ele o nome de Jesus Cristo. E nós vamos perceber que João está escrevendo e mostrando e revelando o Jesus homem, mas também o Jesus 100% Deus. E João começa dizendo, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, assim como a nova versão internacional. Ele vai dizer exatamente isso. No princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Ele vai falar sobre João Batista, e ele vai falar de João Batista dentro da ideia temporal, né? Ele fala, surgiu um homem no tempo, mas quando ele fala de Jesus, ele vai dizer que Jesus, no princípio, ele era já. Então Jesus, ele não é colocado no tempo como João é colocado no tempo.
Essa semana eu estava vendo uma pessoa falando a respeito de Deus e ela estava relativizando a existência de Deus. Ela estava dizendo assim: eu creio na possibilidade da existência de um Deus, mas eu não posso dizer que eu creio em um Deus, porque se eu perguntar a várias religiões, todos eles vão apresentar um Deus diferente, eles vão apresentar um Deus segundo a sua própria imagem, e eu acredito que o homem criou Deus e não Deus criou o homem. Ele estava ali desdenhando da imagem de Deus. Provavelmente João estava lidando com esse mesmo problema. E então, como ele resolve esse problema? Como não ser mais um religioso falando do seu Deus em contraponto ao outro Deus da outra religião? É quando nós paramos de falar do divino, que pode ser especulado, e nós falamos de um homem que veio ao mundo, damos nome a ele, e que vai se autodenominar Deus. Ele morre e ele ressuscita, ele faz sinais que provam que ele é sobrenatural, mas ele também é plausível, tem nome. E quando Jesus diz que é Deus, as pessoas gostam de Jesus, e elas dizem assim: eu gosto de Jesus como um mestre, eu gosto de Jesus como um bom professor, eu gosto de Jesus como um bom líder. Interessante que algumas dessas pessoas que gostam de Jesus como líder, que gostam de Jesus como professor, rejeitam sua divindade. C.S. Lewis dizia algo muito interessante: ou você crê que Jesus é Deus, ou você tem que acreditar que ele é um farsante, porque ele mesmo se diz Deus, e se ele não é Deus, ele é farsante. Se ele é farsante, ele não é bom líder. Se ele é farsante, ele não é um bom professor. Então, ou você aceita que ele é Deus, ou você não aceita nada dele. E quando João começa a apresentar Jesus, ele começa a apresentar Jesus como presente na criação, sendo agente ativo da criação, sendo ele o próprio Deus que se fez carne. Ele não se tornou meio homem e meio Deus, ele se tornou completamente homem, sendo ainda completamente Deus. E isso era um escândalo para quem estava ouvindo. E ele vai começar a escrever o Evangelho apresentando esse absurdo para os seus ouvintes. E ao longo do livro, ele vai começar a mostrar os sinais que comprovam esse absurdo e que fazem com que aqueles que não conheciam Jesus passem a conhecê-lo e crer nele. Então ele apresenta ele como a palavra, apresenta ele como aquele vindo do Pai, cheio de graça e verdade, como filho unigênito, como verbo. Depois ele vai apresentar a natureza de João Batista, no verso 19, como não sendo ele o Messias, mas sendo ele aquele que seria o que prepararia o caminho para o Cristo. Então João Batista era aceito ali por as pessoas que estavam ao redor dele como um profeta, e ele fez questão de pontuar quem ele era e quem era Jesus. Então Jesus, no verso 29, é chamado do Cordeiro de Deus. E aqui começa a falar sobre a natureza do propósito de Jesus. Enquanto ali falava da natureza, a sua identidade como Deus e como a voz de Deus, porque quando nós falamos que Jesus é o verbo, nós estamos falando da palavra como manifestação de quem fala. Normalmente nós não somos a nossa palavra, mas manifestamos quem somos a partir de nossas palavras. Mas o João vai dizer que Jesus, ele é a própria palavra, ou seja, ele é a manifestação de Deus. Você quer conhecer quem é Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer alguém? Olhe por suas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Jesus não é só um mensageiro, mas também a mensagem que nos faz entender quem é Deus. E agora no verso 29 fala da natureza de sua missão. Ele veio para ser o sacrifício vivo, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira de fato o pecado do mundo. No verso 38 vai começar a falar, a partir do verso 35, vai falar sobre a aproximação dos primeiros discípulos. Vai dizer que aqueles que viram João dizer, vejam aí o Cordeiro de Deus, alguns começaram a ir atrás dele, 2 discípulos, né, de João vão começar a andar, vão começar a ser discípulos de Jesus. E um desses 2 é exatamente André, irmão de Pedro. E vai apresentar o Messias a Pedro. Ele vai dizer que Jesus é o Messias. Ele já tinha revelação, aqui entendimento que Jesus era o Cristo. E aí nós vamos ver o João chegando também, nós vamos ver o Filipe chegando também, e nós vamos ver todos os discípulos indo chegando um após um. Depois nós vamos ver Natanael chegando também, e todos eles com uma apresentação de quem é Jesus. Interessante que quando Natanael declara a sua confiança em Jesus, ele chama de mestre, diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Interessante, no finalzinho, eu quero só dar uma enfatizada no verso 50 aqui do Evangelho, que vai dizer: Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Essa história é maravilhosa, porque Filipe convida Natanael para vir e fala que Jesus era de Nazaré, apresentando a humanidade de Jesus e sua origem humilde. E Natanael questiona se poderia vir alguma coisa boa ali de Nazaré. Então Jesus chega e de forma impressionante diz que já via Natanael debaixo da figueira. Natanael deve ter estado debaixo de alguma figueira e deve ter tido uma conversa com Deus e não sabia se ele estava sendo visto. Então Jesus diz, eu vi. E então, diante desse eu vi, ele crê que Jesus é o Filho de Deus e ele é o Rei de Israel. E então, no verso 50, Jesus diz, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante que ele faz aqui, ele nos faz lembrar muito da cena de Jacó dormindo sobre uma pedra. Depois ele vai erigir essa pedra e fazer um altar ao Senhor. E a visão que Jacó tem é sobre aquela pedra, os anjos, uma escada que descia do céu, onde os anjos subiam e desciam. Então essa pedra já apontava para Jesus, que é a pedra angular, que faz a conexão entre o céu e a terra. No verso 2, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus, que é quando Jesus transforma a água em vinho. De forma milagrosa, Jesus pede para que os potes sejam enchidos de água, porque numa festa o vinho tinha acabado. E então Jesus milagrosamente transforma aqueles quase 450 litros de água no melhor vinho. E por que Jesus se apresenta logo no seu primeiro milagre, transformando água em vinho? Poderíamos especular aqui vários motivos, mas nós já vemos a natureza da grandeza desse reino, que lá em Isaías nos é prometido que o Senhor nos receberá com festa, e mostra como é que Jesus se apresenta, como o primeiro sinal de Jesus é dizer, meu reino é um reino de generosidade, onde nada tem fim. Então Jesus purifica o templo a partir do verso 12 do capítulo 2, e a purificação do templo mostra a autoridade de Jesus sobre o templo, mostrando que, interessante que ele vai dizer lá no verso 20, né? Que quando ele disse que ele destruiria aquele templo e ele levantaria em 3 dias, os judeus questionam, porque demorou 46 anos para aquele templo ser edificado. Mas Jesus estava falando a respeito do teu corpo. Interessante que o templo era a conexão entre o céu e a terra. E Jesus vai dizer assim, destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. E quando ele estava falando a respeito de si mesmo, ele já tinha demonstrado que havia uma transição, que agora a conexão entre céu e terra não era mais o templo em Jerusalém, mas era ele. Inclusive, no capítulo 1, quando diz que ele habitou entre nós, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, falando da manifestação e da encarnação do Deus invisível, que agora se tornou visível através da encarnação de Jesus, e não só a encarnação, mas ele ter caminhado entre nós, a palavra que no grego é tabernaculou entre nós. Jesus já se considera o tabernáculo de Deus. Logo, no início, João o apresenta dessa forma, como o tabernáculo de Deus. E agora, no capítulo 2, o próprio Cristo diz que ele era o templo que fazia conexão entre os homens e Deus, ou entre Deus e os homens. E mesmo que o matasse, ele reconstruiria em 3 dias, porque ele ressuscitaria. Então chegamos a um dos encontros mais emblemáticos de toda a Escritura. Por que eu digo que é emblemático? Porque um mestre em Jerusalém, Israel, chega para conversar com Jesus querendo respostas. Ele queria mais um mestre. E Jesus não se apresenta como só mais um mestre, mas Jesus apresenta como aquele que mostra que os homens não precisavam de mais ensinamento. Os homens precisavam experimentar de um milagre. E que milagre é esse? O milagre do novo nascimento. Por que milagre? O próprio Nicodemos reconhece que não era possível nascer de novo, como Jesus estava apresentando, sem que houvesse um milagre, porque sendo velho, ele sabia que era impossível voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Interessante é que quando a conversa começa, ele procura Jesus à noite, e isso mostra 2 coisas. Talvez ele estava com vergonha, provavelmente ele não queria ser visto pelos seus pares conversando com Jesus. Mas também mostra outra realidade. Nicodemos procura Jesus à noite porque nós vemos nos outros evangelhos que todas as reuniões em que Jesus estava falando, havia multidões ao redor de Jesus. E Nicodemos, pelo jeito, estava interessado em ter respostas. E ele não conseguiria ter respostas adequadas no meio da grande multidão.
Então ele diz que ele queria que Jesus era um mestre, mas ele não entendia a respeito da salvação. E então Jesus diz a ele, responde dizendo que para ver o reino de Deus, ele precisaria nascer de novo. E depois ele vai dizer, e parece que ele está mudando o assunto, mas no mesmo verso 4 ele vai dizer entrar. Então ele vai dizer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, verso 3. E depois ele pergunta como alguém pode ser velho e nascer uma segunda vez. E Jesus responde que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então não é que Jesus está falando sobre duas coisas diferentes. Jesus só está elevando o tom da urgência. Você não pode ver e você não pode entrar. Muitas pessoas que se questionaram por muito tempo o que seria nascer da água e do Espírito. Seria nascer da água, estava se referindo ao batismo do Espírito, sobre o ser preenchido, a regeneração do Espírito Santo? Sim, provavelmente todas essas coisas juntas. Mas temos que lembrar que Jesus estava conversando com um homem que não tinha familiaridade com todos esses assuntos, inclusive ele vai ser advertido por não entender. Então Jesus provavelmente estava falando com Nicodemos sobre coisas que Nicodemos deveria conhecer. E quando falamos assim, temos que entender que o que Nicodemos tinha de acesso era o Antigo Testamento. E o que ele vai ter acesso? Ao livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 e 27, que diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Interessante isso, né? Jesus já tinha sido manifesto no Antigo Testamento, a sua verdade, a sua missão e o que ele faria já estava declarado para nós há muito tempo. Jesus viria para mudar e transformar e nos fazer obediente, coisa que nós éramos incapazes de ser sem ter experimentado o milagre do novo nascimento, tendo afugentado a nossa antiga natureza e tendo experimentado uma nova natureza nascida da parte de Deus que nos faz capaz de obedecer à vontade do Senhor. Então Jesus vai fazer uma distinção sobre os dois nascimentos, dizendo que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, dizendo que nós também temos duas naturezas e uma precisa ser morta e crucificada para que a outra possa viver e então honrar e obedecer ao Senhor. Verso 8, ele vai dizer: o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, o novo nascimento ele é invisível como o vento, mas pode ser sentido como o vento. Assim como nós não percebemos quando nascemos de novo, isso acontece no âmbito invisível, nós podemos sentir e perceber a sua manifestação. Ou seja, o novo nascimento ele acontece milagrosamente onde nós não podemos constatar, mas os seus efeitos podem ser vistos e constatados na vida de todo aquele que experimenta esse milagre. Então, nós vamos perceber uma conversa, de novo apontando para o Antigo Testamento, ele vai fazer menção de Números 21, do 4 ao 9, quando ele vai falar da serpente, e nós vamos ver uma explicação que continua sendo contemporânea e continua sendo necessária para todos que querem conhecer quem é Jesus. E por fim, no capítulo 3, nós vamos ver o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Ele vai dizer que os discípulos, muitas pessoas estavam sendo batizadas por Jesus. Vamos ler, a partir do verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, no qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, já pare para pensar como é difícil você saber que o seu ministério
ele precisa diminuir para que Jesus apareça. João estava dizendo assim, se isso não acontecer, está errado. Se Jesus não aparecer e eu continuar aparecendo, até agora tudo bem era eu aparecer, mas chegou a hora de eu diminuir, porque quem tem que aparecer é Jesus, porque ele chegou. Amados, que sua vida seja inundada da alegria do Espírito Santo essa manhã, e que você, assim como João, peça ao Senhor que ele encha você de tanta alegria, ao ponto de que se ninguém te perceber, tá tudo bem, desde que percebam Jesus em você. Que os ventos do novo nascimento sejam sentidos na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Que você seja como um vendaval, que você seja como um tornado, transtornando de forma positiva os ambientes do qual você faz parte. E quando as pessoas te perguntarem por que isso acontece, a resposta pode ser assim: é porque eu nasci de novo. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.